Olá, muito boa tarde. Você que acompanha a programação da TV Mais, falamos ao vivo, como de costume, toda quarta-feira, direto do Legislativo de São Bernardo do Campo, atualizando as principais informações. O expediente com início desde as 9 horas da manhã. Os vereadores trabalham todo dia, mas aqui o expediente em plenário oficial, todas as quartas, deliberando, tramitando, encaminhando as principais demandas da cidade, tanto as iniciativas encaminhadas pela Prefeitura, pelo Executivo, quanto as próprias iniciativas, as demandas dos vereadores. Para atualizar essas informações, mais uma vez, vereador Julinho Fusari, ele que é parlamentar pelo PPS, e aliás, aqui publicamente também cumprimentá-lo. Primeira entrevista agora com a novidade, a nova primavera, Julinho. Boa tarde. Obrigado, Leandro. Obrigado mais uma vez pelos cumprimentos. Quero aqui deixar o meu bom dia a você, ao nosso presidente, o Ferrarese, que está aqui presente, e também a todos os telespectadores da TV Mais, e poder ter essa oportunidade de falar com todos vocês, falar um pouquinho da política de São Bernardo do Campo. Da mesma forma, também cumprimentar, mais uma vez abrindo espaço na agenda para atualizar as informações conosco, o presidente da Câmara, vereador pelo Partido dos Trabalhadores, o José Luiz Ferrarese. Ferrarese, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. É um prazer sempre falar com os ouvintes da TV Mais e ao lado do grande político, um grande vereador, o mais qualificado da oposição de São Bernardo, quem me dá um trabalho, mas é um trabalho saudável em cima do regimento, é isso que a cidade precisa. É isso. Pode divergir, mas divergir em cima de temas, de proposituras e principalmente a crítica construtiva. E Ferrarese, para a gente iniciar essa discussão, quais os principais itens que foram encaminhados ou que ainda podem ser encaminhados no expediente hoje aqui na casa? O expediente, a Câmara Municipal, a gente vive falando que ela tem uma lógica e muitas vezes as pessoas acabam não entendendo essa lógica de uma Câmara Municipal. Nós temos sessões que elas são tensas, debatidas, né? Principalmente quando há projetos do Executivo, e toda vez que há projeto do Executivo, todo mundo se movimenta. Hoje nós não temos nenhum projeto do Executivo na casa. Em não tendo, fica as questões que diz respeito à vida do parlamentar, do próprio vereador. Então, hoje, praticamente, nós não encaminhamos ainda nenhum debate, e isso fica agora para a fase final da sessão, onde é possível, e aí o vereador Julinho Fusari e todos os vereadores buscam os acordos, né? Através dos acordos de liderança, a gente espera construir aí este acordo para aprovar as demandas dos próprios vereadores. Ou seja, esse é o resumo do trabalho até agora, então, Julinho? Sim, e antes até de eu falar do resumo, quero parabenizar o nosso presidente, o Ferrarese, porque hoje nós tivemos uma queda de energia pontual aqui na Câmara Municipal, e na hora entrou o gerador, funcionou a casa, nós não tivemos impedimento dos trabalhos, da continuidade dos trabalhos, graças ao bom serviço que está hoje sendo prestado à Câmara. Parabéns, Ferrarese. A gente tem que pontuar realmente quando o trabalho está sendo feito aqui e bem feito nessa Casa de Leis. Infelizmente, assim, a gente não conseguiu avançar ainda, mas eu tenho certeza que nós vamos construir alguns acordos. Existem algumas questões dos parlamentares, decreto, projeto de resolução, existem alguns projetos dos parlamentares que dá para a gente construir o acordo, que é de interesse do partido da situação, que é de interesse do partido também de oposição, e vamos ver se a gente consegue encaminhar esses acordos agora nessa terceira parte aqui da sessão. Isso, e nessa temperatura, nesse termômetro, ora temperatura mais quente, mais elevada, ora mais arrefecida, a gente lembra, inclusive, na semana passada, o trabalho foi bem acentuado, foi bem discutido, apimentado o debate em plenário, mas a Câmara conseguiu encaminhar os temas que mais pautavam aqui a casa, que geravam maior discussão, né, Ferreira? A exemplo, como foi do próprio IMASF. Então, essa é a lógica de uma Casa de Leis, de uma Câmara Municipal. Quando nós temos projetos que vêm do Executivo, é necessário esse debate. E aí os grupos políticos internos, os partidos, quem é oposição faz o seu trabalho de oposição, isso deixa, com certeza, os ânimos um pouco acirrados. E a gente, na condição da mesa, a gente tem que usar o regimento. E o regimento também é utilizado por todos os vereadores. E quando aqui no início eu disse do vereador Júlio Fusari, é porque o regimento permite todo esse tipo, e não é manobra. É o entendimento que se tem do regimento e ele é usado para todas as votações. E quando eu brinquei aqui da qualificação do Júlio, é porque é uma realidade. Todas as vezes que eu tenho algum problema de encaminhamento de votação é porque foi em cima do regimento. E eu acho que o Júlio fica 24 horas por dia estudando esse regimento e uma forma de participar da sessão. Mas a gente precisa, é importante que todos saibam, nós precisamos de parlamentares preparados. E estar preparado não é só no dia a dia com a comunidade, é entender o regimento e como ele pode ser utilizado. E cabe a gente, na condição da mesa, também interpretar a atitude de cada vereador, respeitar
E eu não tenho problema nenhum de relacionamento com nenhum vereador. Tenho sim com aqueles que não se preparam e depois ficam questionando ações. Mas não é o caso da bancada do PPS, muito menos do presidente do PPS, o vereador Julinho Fusari. E rapidamente, aqui um minutinho para cada um, pegar um tema nacional para a gente também repercutir e fazer o recorte aqui regional. Julinho, na sua avaliação, a reforma política que ainda deve ser sancionada ou não pela presidente Dilma Rousseff. E aí, dois principais temas, a redução do tempo de campanha de 90 para 45 dias e o prazo de filiação, não mais de 1 ano e sim de 6 meses de antecedência da eleição. São encaminhamentos importantes e qual o impacto disso na classe política? Eu acredito que nós perdemos a oportunidade de fazer uma grande reforma política. Eu sou a favor e sempre disse sou a favor de financiamento público de campanha, acabar com o financiamento privado feito pelas empresas, principalmente aquelas que têm participação ou têm convênios com as prefeituras, ou com o poder público no todo, com o Estado, ou mesmo com o governo federal. Nós perdemos uma grande oportunidade de fazer isso. Mas houve um avanço. A questão da diminuição do tempo de campanha, eu acredito que o Ferraz deve pensar dessa maneira também, é importante porque é a oportunidade de nós tornarmos as campanhas eleitorais mais baratas. Se hoje o problema, ou parte do problema, da corrupção no país, num todo, e aí eu não estou dizendo de um partido A ou de um partido B, na maioria dos partidos hoje, é caixa 2 de campanha também, então nós precisamos fazer esse enfrentamento. Então a diminuição do tempo de campanha, diminuindo para 35 dias, para 30 dias, porque até tirar CNPJ e tudo, isso vai fazer com que a gente gaste menos com campanha e tenha menos essa questão de caixa 2 de campanha. Isso foi um avanço. Nas outras questões, principalmente na questão dos 6 meses de tempo de filiação, eu acredito que dá uma oportunidade para acabar com a questão da fidelidade partidária. E isso é um tema que deveria ser melhor debatido, porque com 6 meses o parlamentar ele não tem mais tempo de ser cassado o mandato dele naquela legislatura. Então automaticamente criou-se uma janela. Então, faltando 6 meses, o cara decide se ele vai para cá ou vai para lá. De repente, ele passa durante todo um expediente aí, durante 3 anos e meio, ele passa fazendo defesa ou atacando uma determinada administração, uma determinada gestão. E depois, no último minuto, ele acaba tomando um outro comportamento, vai para um outro partido. Então, eu acho que pode tornar algumas coisas muito incoerentes aí. Ferraz, da mesma forma, reforma política. Olha, eu particularmente não gostei dessa chamada reforma. Eu não encaro que tenha sido uma reforma política que atenda às necessidades do país. Eu acho que o país merecia outro tipo de reforma. Os dois temas que você acabou levantando, eu concordo plenamente com o Julinho quando ele fala desses 6 meses prazo. É um desserviço à democracia, no meu ponto de vista. Nós precisamos de partido forte, e atitudes como essa só enfraquecem os partidos. Porque o vereador, o mau parlamentar, aquele que não tem identidade com o partido, ele não vai ter partido nenhum. Ele vai ficar pulando a cerca toda hora. E isso, infelizmente, atrapalhou muito a democracia. A questão do tempo de campanha vai baratear, sim, a campanha, não tenha dúvida nenhuma. Porém, Julinho, eu penso que para nós vereadores, 45 dias é ótimo de campanha. Mas para uma renovação e a possibilidade de quem não está no parlamento, de se fazer conhecido, é um pouco tempo, é pouco tempo. Isso não foi debatido com a gente, com nós, os parlamentares, aqui no fim da linha, né? Na ponta, os vereadores, nós tivemos pouco debate, nós não participamos de absolutamente nada. Vocês só vão ser cobaia o ano que vem. Exatamente, e nós somos os políticos mais próximos da população, nós vereadores. Todo mundo sabe onde eu moro, onde o Julinho mora, tem nossos telefones, sempre sobra para o vereador. É a ligação direta com o Poder Executivo. E, então, particularmente, eu não gostei dessa reforma política, ela não atendeu a nós, da classe política, muito menos o país. Perfeito. Ferrarese, presidente da Câmara de São Bernardo, Julinho Fusari, vereador, presidente do PPS de São Bernardo, atualizando as informações direto da Câmara de São Bernardo do Campo. Ferrarese, obrigado, bom retorno ao plenário. Eu que agradeço e é sempre bom falar com você e os ouvintes da TV+. Da mesma forma, Julinho, bom retorno ao plenário. Obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado ao Ferrarese, nosso presidente. Obrigado a todos os telespectadores da TV+, por essa oportunidade mais uma vez. E se você continue na nossa programação, todas as informações do ABC na TV+, e o resumo desta quarta no J mais ABC, a partir das 7h30 da noite. Continue ligado, direto da Câmara, toda quarta de São Bernardo.